Olá! Dando continuidade ao nosso estudo sobre análise de custos e formação de preços, nesta videoaula abordaremos os principais conteúdos que foram trabalhados entre as aulas 9 e 18. Antes de entrarmos na nossa discussão, é importante relembrarmos a importância da contabilidade rural, ou seja, dos registros de custos para as empresas rurais. Se nós considerarmos o contexto em que vivemos, que é o da chamada globalização, onde as fronteiras têm sido cada vez menores e o fluxo de informações cada vez maiores, chegaremos à conclusão de que este ambiente é bastante competitivo. Para aquelas empresas que queiram sobreviver, é necessário adaptar-se. E a adaptação passa pela introdução das ferramentas de gestão, que são todas aquelas que nós temos estudado até o momento na disciplina. Para entrarmos nos assuntos que foram abordados a partir da aula 9, vamos começar com uma nova terminologia, que é o chamado custo imputado. Vamos ver primeiramente o que vem a ser conceitualmente o custo imputado. Custos imputados são custos não revelados pelas demonstrações contábeis. Estes custos estão relacionados ao conceito de custo de oportunidade da economia. Vejamos bem, para que se possa entender melhor o que vem a ser essa expressão, custos imputados, nós precisamos recorrer ao que em economia se chama custo de oportunidade. Mas afinal, o que é o custo de oportunidade? De uma maneira bem simples, é aquilo que se sacrifica, aquilo que se renuncia. É o custo de uma oportunidade perdida. Para que você possa entender melhor, vamos analisar juntos o seguinte exemplo. Suponha uma empresa produtora de óleo de soja e que ela possua em suas instalações um galpão. Esse galpão pode ser utilizado para duas finalidades. A primeira delas pode ser para armazenar os grãos de soja que recebe e que serão utilizados em seu processo produtivo. Uma segunda opção seria alugar este galpão para uma outra empresa. Veja bem, o gestor desta empresa está diante de uma situação em que terá que fazer escolhas, utilizar o galpão para benefício da própria empresa em seu processo produtivo ou então alugá-lo para uma outra empresa. Se esse gestor optar por armazenar os seus grãos neste galpão, estará abrindo mão do aluguel. Nesse caso, a oportunidade renunciada, a oportunidade perdida, que é a de receber um aluguel, é o chamado custo de oportunidade, e que nesta disciplina é utilizado conceitualmente como semelhante ao custo imputado. Diante dessas colocações, vem a seguinte pergunta. Vejamos qual é. Por que estudar esses custos que não são registrados nas demonstrações contábeis? Ora, uma pergunta bastante interessante. Se não é uma obrigação legal que o contador da empresa tem que registrar, por que então correr atrás de coletar essas informações? A resposta é a seguinte. Encontrando o custo de oportunidade, o gestor ele conseguirá ver qual é a alternativa que lhe traz o maior retorno monetário. E desse modo, ele estará
tomando uma decisão racional, ou seja, aquela que trará o maior benefício para a empresa com o mínimo possível de custos. Passemos agora para um exercício que exemplifica bem esta situação. Suponha que o diretor financeiro de uma empresa tenha uma disponibilidade financeira de R$130 mil e que ele possui duas únicas alternativas para aplicá-la. Primeira opção, comprar um imóvel para a empresa com a finalidade de alugar por R$ 1.500 mensais, ou, segunda opção, aplicar em um investimento bancário com rendimento estimado de 8,5% ao ano. Com base nessas opções, o diretor terá que fazer uma escolha. Qual é a melhor opção após um ano, considerando os custos de oportunidade? Vamos à resolução. O primeiro passo é calcular o valor do rendimento do aluguel. Este valor é obtido multiplicando-se o valor mensal do aluguel pela quantidade de meses do ano. Portanto, nós temos que o rendimento do aluguel é igual a R$ 1.500 vezes 12, o que resulta em um rendimento de R$ 18 mil. O segundo passo é calcular o valor do rendimento do investimento bancário. Esse valor é obtido multiplicando-se o valor do imóvel, que no caso é de R$ 130 mil, pelos 8,5%, que é o rendimento anual deste investimento. Chegamos então a um valor do rendimento bancário de exatamente R$ 11.050. Bom, diante dessas duas resoluções, nós vimos que a opção que traz o maior retorno financeiro para essa situação específica é a primeira opção, visto que ela traz um retorno de R$ 18 mil, enquanto a segunda traz um retorno de pouco mais de R$ 11 mil ao ano. Veja bem, neste exemplo não são considerados o efeito da inflação e também acredita-se que, por se tratar de um imóvel, ele estará ocupado durante os 12 meses do ano. Passemos agora para uma outra expressão dentro da contabilidade de custos e que também é bastante útil no processo de tomada de decisão. É o chamado custo perdido. Vejamos conceitualmente o que é. Os custos perdidos são recursos empregados no passado com a expectativa de benefícios futuros. No entanto, no presente, não se verificam tais benefícios. Essa expressão vem do inglês sunk costs, que também pode ser traduzido como custos irrecuperáveis. Vejamos a exemplificação de uma situação em que uma empresa adquiriu há 3 anos atrás uma máquina no valor de R$ 100 mil. O propósito da exemplificação é mostrar de maneira prática como o conceito é utilizado no âmbito das empresas. Pois bem, quando o assunto é custos perdidos, novamente nos deparamos com uma ferramenta auxiliar, que não é uma demonstração contábil obrigatória. Ela serve mais como um complemento para aquele que está à frente da empresa. Se nós formos pensar na expressão custo perdido, logo ela já nos remeterá a algo que é irrecuperável, ou seja,
que foi empregado um recurso e esse recurso não foi utilizado da melhor maneira possível. Então, o exemplo que nós temos é o seguinte: uma empresa adquiriu há 3 anos atrás uma máquina no valor de R$100 mil. Essa máquina tem um tempo de vida útil de 10 anos. Isso significa que, se nós considerarmos hoje, 3 anos depois da sua aquisição, essa máquina ainda estará funcionando e terá mais 7 anos de vida útil. A partir dos cálculos da depreciação, estima-se que essa máquina valha, então, aproximadamente R$70 mil. Suponha agora que o gestor da empresa, estudando seu processo produtivo, se dê conta de que essa máquina não está produzindo com um baixo custo variável e que existem no mercado outras tecnologias bem mais avançadas e que são capazes de produzir o mesmo produto, no entanto, com um custo variável bem menor. A decisão mais racional dessa pessoa que está à frente da empresa é se desfazer dessa máquina e aceitar que teve um prejuízo no valor de R$70 mil, que seria então o valor atual dessa máquina, considerando que ela ainda teria 7 anos de vida útil. Acontece que na prática, principalmente nas pequenas empresas e aquelas de atividade rural, existe uma dificuldade do seu gestor de tomar atitudes sempre baseadas na racionalidade. E isso acaba lhe trazendo até mesmo grandes prejuízos. Ora, vamos analisar uma situação individual. Quantas vezes você já comprou um ingresso antecipadamente para um evento e logo depois viu que não era um bom investimento, que aquele evento não supriria sua expectativa, não seria tão bom quanto imaginava? Diante dessa situação, a tendência do ser humano é de mesmo assim comparecer ao evento com a justificativa de que, se pagou por ele, tem que usufruir, mesmo não sendo tão bom como imaginava. Por essa atitude individual, por esse comportamento que nós chamamos de irracional, é possível ver quão complexo é para aquele que está à frente da empresa tomar decisões em que tenha que aceitar prejuízos, principalmente se corresponderem a valores monetários muito elevados, como é o caso do nosso exemplo, em que o gestor teria que aceitar um custo perdido de R$70 mil. Feita essa exposição, nós partimos para o conceito de custo padrão. Vejamos o que é. O custo padrão é o custo ideal de produção de um determinado bem ou serviço. Podemos dizer de maneira simples que o custo padrão é um valor de referência. O custo padrão funciona como uma ferramenta auxiliar que estabelece metas para a empresa cumprir. A pergunta que se coloca quando o assunto é este é a seguinte: qual a finalidade do custo padrão? Uma resposta bem sintética seria conhecer as deficiências do processo produtivo. Vejamos bem para a gente entender um pouco mais o que vem a ser o custo padrão. A ideia da palavra padrão é servir como um modelo, como uma referência. E aqui na contabilidade, ela é aplicada desta forma. A empresa, a partir de estudos internos, consegue definir algumas metas para o curto, o médio e o longo prazo. Essas metas,
específicas para seus custos do processo produtivo podem ser chamadas de custo padrão, ou seja, é um ideal, é um modelo a ser alcançado. A finalidade de se estabelecer este custo padrão é basicamente para que ele sirva como um indicador do desempenho da empresa. Se ela estabelece um ideal, que é um padrão, e do outro lado ela tem o que de fato aconteceu durante um determinado período de tempo, ela consegue analisar se a empresa está funcionando bem ou não. Então, essa é a grande importância do custo padrão enquanto uma ferramenta auxiliar para o planejamento e a tomada de decisão. Vamos ver, através de um exemplo, como essa expressão é utilizada. Uma empresa que trabalha com custos padrão previu que utilizaria 5 quilos de matéria-prima a um custo de R$15.000 para produzir uma unidade de determinado produto. Ao final do período, constatou que, embora houvesse economizado 20% no preço do material, havia gasto 20% a mais de material do que o previsto. A variação entre o custo real e o custo padrão foi: opção A, nula; opção B, favorável em 3.000; opção C, favorável em 15.000; opção D, desfavorável em 3.000 e opção E, desfavorável em R$15.000. Nos atentemos aos dados que são colocados pelo exercício. Quais são os mais importantes? Primeiro, a quantidade de matéria-prima, que vejamos no enunciado, corresponde a 5 quilos. Esses 5 quilos, estima-se que tenham um custo de R$15.000. Esses são os valores ideais. Os valores reais, que foi o que de fato aconteceu na empresa, foram diferentes dessa estimativa, pois houve uma economia de 20% no preço do material, no entanto, gastou-se 20% a mais da matéria-prima. Vejamos a resolução. Primeiro passo: definir a quantidade de matéria-prima padrão e a real. Lembrando que a padrão é a que o exercício deu e a real é a que nós calcularemos. Então, a matéria-prima padrão é de 5 quilos. Já a matéria-prima real teve um adicional de 20%. Portanto, nós encontraremos da seguinte forma: matéria-prima real é igual a 5 mais 20% de 5. Matéria-prima real é igual a 5 mais, abre parênteses, 20 dividido por 100 vezes 5. Matéria-prima real é igual a 5 mais, abre parênteses, 0,2 vezes 5. Matéria-prima real é igual a 5 quilos mais 1 quilo adicional, chegando então a um valor real de 6 quilos. Passemos agora ao segundo passo, que é definir o custo padrão e o custo real. O custo padrão foi dado pelo exercício e corresponde a R$15.000. Vamos calcular o custo real. Este é obtido diminuindo-se do custo padrão 20%. Portanto, temos que custo real é igual a 15.000 menos 20% de 15.000. Custo real é igual a 15.000 menos, abre parênteses, 20 dividido por 100 vezes 15.000.
Custo real é igual a 15.000 menos R$3.000. O custo real é, portanto, de R$12.000. O terceiro e último passo do nosso exercício é calcular a variação entre o custo real e o custo padrão. Essa variação é obtida a partir de uma simples subtração entre o custo padrão e o custo real. Temos então que esta variação é igual a 15.000 menos R$12.000. Variação igual a R$3.000, sendo, portanto, um resultado positivo para a empresa. Bom, vamos então às opções deste exercício. A variação entre o custo real e o custo padrão foi de opção B, favorável em R$3.000. Bom, quando a gente trabalha com todas essas expressões e terminologias de custos, é preciso se atentar para alguns problemas na implantação dos sistemas de custos. Todas as terminologias e expressões que vimos nessa disciplina, como custo fixo, custo variável, custo direto, custo indireto, os métodos de custeio que aprendemos, como o custeio por absorção e o custeio variável, e também as ferramentas auxiliares que aprendemos e revisamos nesta videoaula, que são os custos imputados, custos perdidos e o custo padrão, dão origem ao que nós chamamos de um sistema de custos. Acontece que é bastante complicado implantar todos esses registros dentro da empresa. Já discutimos isso e vimos que, especialmente no Brasil, existe muita resistência por parte dos proprietários, especificamente das pequenas empresas rurais, de implantar essas ferramentas. E a consequência disso é que muitas vezes seus negócios acabam desembocando numa falência, sem a compreensão do seu gestor do motivo, pois talvez as condições de mercado estão favoráveis, no entanto, o cenário interno da empresa não se apresenta da mesma forma. Apesar de todos esses problemas e dificuldades já constatados, é necessário implantar todos esses registros. E o último tópico da nossa disciplina traz como é que se forma o preço de venda de uma mercadoria. Por isso, nós vamos considerar todos esses conceitos e todas essas classificações que foram apresentadas até o momento. Vejamos o que esse último tópico traz para nós. A fixação do preço de venda é estabelecida considerando os custos e o mercado, portanto, as forças de oferta e demanda. Uma boa maneira está na utilização do conceito de margem de contribuição. Vejamos bem, na hora de decidir a qual preço aquele produto será colocado no mercado, o gestor leva primeiramente em consideração o custo de se fabricar aquele produto. No entanto, ele também leva em consideração fatores externos que nem sempre são controláveis por eles. Esses fatores são de caráter econômico, como a inflação, mudanças nas políticas econômicas e também as forças da oferta e demanda, que acabam fugindo do controle desse gestor. Para isso, para que não incorra em uma situação de prejuízo na hora de determinar o seu preço a ser colocado no mercado,
basta considerar o conceito de margem de contribuição, que nós já estudamos nessa disciplina e que traz a ideia dos custos variáveis. Vejamos uma aplicação para entender como se chega ao preço final. Uma empresa, antes de lançar um novo produto, faz um levantamento que prevê duas possibilidades. Suponha que a soma dos custos variáveis seja de R$ 700 por unidade. Primeira possibilidade: se o produto for colocado a R$ 1.000, provavelmente serão vendidas 1.000 unidades por mês. Segunda possibilidade: se o produto for colocado a R$ 900, provavelmente serão vendidas 1.200 unidades por mês. Observe neste exemplo que, quanto menor o preço, maior a possibilidade de venda. Primeira alternativa, considerando a margem de contribuição. Nós temos que o preço menos os custos variáveis me dá a minha margem de contribuição. E quanto maior, melhor. Na primeira alternativa, fazendo as substituições, nós temos que margem de contribuição é igual a 1.000 menos R$ 700. Margem de contribuição é igual a R$ 300 por unidade. Na segunda alternativa, nós temos uma diferença no preço, que é de R$ 900. Então, a margem de contribuição passa para R$ 200 por unidade. Por essas duas respostas, nós temos que a melhor alternativa de preço para a empresa é a primeira, pois tem uma margem de contribuição maior. E se nós mudarmos o cenário? Suponha agora que a soma dos custos variáveis seja menor, de R$ 350 por unidade. A primeira alternativa continua sendo a melhor? Fazendo as substituições, nós chegamos aos seguintes resultados. Na primeira alternativa, a margem de contribuição é de R$ 650 e na segunda alternativa, essa margem de contribuição é um pouco menor, de R$ 550. Respondendo à pergunta, a primeira alternativa continua sendo a melhor. Pois bem, pessoal, esses foram os principais tópicos abordados entre as aulas 9 a 18. Espero para discutirmos e que vocês exponham suas dúvidas e considerações da disciplina no fórum de discussão. Desejo, então, bons estudos!